e nós falamos sobre um tema muito especial, que inclusive é o nome do nosso podcast. Ela quer participar, é o primeiro podcast dela, gente. O que você acha da mesa, Lili? Semana passada começamos esse canal aqui com uma convidada muito especial, a Fernanda, e nós falamos sobre diversos assuntos, mas um tema em especial eu queria voltar aqui e falar com você, que é sobre a mesa, que inclusive é o nome do nosso canal de podcast. E por que eu escolhi esse nome? Você sabe que algumas coisas muito importantes na minha vida começaram na mesa. Eu não sei se você me acompanha, se você já ouviu falar, mas eu cheguei a um momento que eu tive síndrome de burnout e eu precisei tomar medicação, né? E eu lembro que nesse momento eu tava me sentindo assim, falei, poxa, eu sou cristã, sou psicóloga e tô com burnout. E eu me senti uma fraude. E eu fui conversar, né, com um casal muito querido, que são referências aqui no Brasil de homem, de mulher de Deus, que treinam e discipulam vários pastores do Brasil. E eu falando com ela, né, me sentindo super mal, assim, ela perguntou como eu tava, eu falei para ela do meu diagnóstico. E a simplicidade dela, ela falou simplesmente assim, eu também tomo remédio há um tempo. Desde que eu tive um problema com saúde, comecei a tomar. E naquele momento o Espírito Santo me tocou de tal maneira, sabe? Eu não estava num culto, eu não estava no púlpito, mas assim o Espírito Santo me tocou, Jesus falou comigo ali, que não era sobre mim, sempre foi sobre Ele. E eu aprendi que muitas vezes eu tentei fazer na força do meu braço. E naquele momento ele me falou, né, que não era nessa força, mas era nele. E ali começou um marco no meu ministério. Um outro marco no meu ministério, que foi inclusive antes disso, foi um dia que eu estava almoçando, né, com uma família que eu amo muito. E inclusive o logo dele é Tudo Fala. E ele pegou um papel, um açúcar, sabe, da União ali que estava na mesa e ele falou assim, olha, seja você, que estava escrito lá. E eu senti Deus falando comigo naquela simplicidade daquele açúcar, que eu tinha que ser eu mesma. E foi quando eu fiz o meu primeiro post, que na época ainda era escrito, porque eu tinha vergonha de vir aqui conversar, de falar, né? E eu comecei ali uma jornada de colocar pensamentos, de fazer pessoas refletirem e levarem a Jesus. Então, grandes coisas que Jesus fez na minha vida foi através da mesa. E a mesa é muito importante. E hoje, muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente às vezes faz refeições olhando a televisão, olhando o celular e perdeu esse momento tão especial de conexão, de olhar olho a olho. A mesa não é sobre o prato que você serve, não é sobre a louça bonita, cara, né? A mesa é sobre ter comunhão, é sobre olhar olho no olho. E é como esses momentos são preciosos e por isso não negligencie a mesa, não negligencie sentar com o teu filho, sentar com o teu marido, sentar com as pessoas que você ama para fazer uma refeição olhando no olho, sabe? Deixar um pouquinho o celular de lado, porque esses momentos trazem cura para a vida. E você sabe na Bíblia, quando fala da primeira mesa, a primeira mesa está lá em Êxodo 25, no verso 23, quando Deus dá a ordem para Moisés fazer uma mesa. Era ali no tabernáculo de Deus, aonde foi construído para ter a presença de Deus. E Deus ordena a mesa. E Ele dá as medidas da mesa, Ele manda colocar tigelas, Ele manda colocar vasos, colheres, talheres, assim como a nossa mesa. E Ele fala, que eu acho lindo e tocante, que ali teria o pão da presença de Jesus. Eu não sei se você já leu, né, um livro que chama Experiência à Mesa,
mas ele fala sobre pesquisas com adolescentes, com criminosos, pesquisas americanas que falam sobre o poder da mesa, o como pessoas que têm refeições em família têm menos depressão, um índice de suicídio menor, um índice de criminalidade menor. A importância da mesa, ninguém sabe dizer o porquê, só que faz total diferença. Mas nós que temos Jesus no coração e que conhecemos as Escrituras, nós sabemos que há poder na mesa, porque na mesa tem o pão da presença, que é Jesus. E onde nós sentamos, que tem Jesus, tudo se faz novo, tudo é diferente. Então eu queria falar um pouquinho sobre essas experiências que eu já tive à mesa. Não são todas, já tive outras experiências, mas senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu queria falar isso, queria trazer ali, né, sobre o mandamento que foi Deus que mandou fazer a primeira mesa, para que você pare de negligenciar a importância de se sentar com as pessoas que você ama, que você seja intencional, que você entenda que você precisa se sentar com os seus filhos, que você precisa se sentar com seu marido, que você precisa sentar em família e conversar e ter comunhão com as pessoas que você ama. E também, às vezes, você precisa se assentar sozinha na mesa com Jesus e perguntar para Ele coisas que você quer saber, e perguntar para Ele a direção que você deve tomar e ter comunhão com Jesus. Quando nós vemos a história de Mefibosete, quando Deus foi restaurar a identidade dele, ele estava num lugar de escassez, de miséria, e Davi chama ele e fala assim: a partir de hoje você vai se assentar comigo na mesa. Mefibosete diz que ele não valia mais que um cão morto para Davi se preocupar com ele. E a resposta de Davi foi: você vai se assentar comigo na mesa. Talvez você esteja se sentindo menosprezada, inferior, inadequada. Você não veja mais o teu valor, só os seus defeitos. Mas hoje Jesus te chama para se assentar à mesa com Ele e entender que você é filha e que você tem um lugar só seu nessa mesa. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.